Olá, irmãs. Estamos mais uma vez aqui, sejam bem-vindas. Temos agora o nosso terceiro estudo do terceiro capítulo do livro O Segredo do Contentamento, certo? É o livrinho que a gente está estudando durante esse ano e tem sido muito bom, né? Nós já vimos o primeiro capítulo, a natureza do contentamento cristão. O segundo capítulo, a necessidade de contentamento cristão. E hoje nós vamos ver os perigos de um espírito descontente e murmurador, certo? E com esse capítulo a gente encerra a nossa primeira parte do livro. Lembrando que o livro é dividido em duas partes, tá? Então, hoje a gente está concluindo essa primeira parte, tá? Que o nome da primeira parte é Em Busca do Contentamento. Então, a gente está aprendendo durante esses capítulos a como buscar o contentamento, tá? Primeiro entendendo o que é contentamento, depois vem da necessidade do contentamento e hoje a gente vai ver os perigos do contentamento. Tá certo. Então, o autor, que é o William Barclay, ele começa o capítulo contando uma pequena história, tá? Eu vou ler aqui para vocês, tá? No material que eu mandei, eu não coloquei porque senão vai ficar muito extenso, tá? Então, eu vou contar aqui essa pequena história e daí a gente vai entrar no capítulo, tá certo? Então, ele diz assim: conta-se a história de um monge chamado João. O irmão João ingressou no monastério do Silêncio e o abade lhe informou: irmão, este é um monastério do Silêncio. Você é bem-vindo aqui e pode ficar o quanto quiser, mas não pode falar até que eu lhe peça para fazê-lo. Depois de 5 anos no monastério, o irmão João foi procurado pelo abade, que disse a ele: irmão João, você está aqui há 5 anos. Você pode falar 2 palavras. O irmão João respondeu: cama dura. Sinto muito, disse o abade. Nós providenciaremos uma cama melhor para você. Depois de mais 5 anos, o irmão João foi chamado pelo abade. Você pode falar mais 2 palavras, irmão João. Comida fria, disse ele. E o abade garantiu que a comida melhoraria. Ao completar 15 anos no monastério, o abade chamou novamente o irmão João para que fosse ao seu escritório. Hoje você pode falar mais 2 palavras. Eu desisto, disse o irmão João. Ao que o abade respondeu: é bom mesmo. Desde que chegou, você só sabe reclamar. É uma pequena história, é um pouco engraçado, né? Porque sempre que o João tinha oportunidade de falar, ele passou 15 anos ali, né? Ele tinha oportunidade de falar sobre o crescimento espiritual dele, sobre experiências espirituais e exercícios espirituais, e ele só reclamava. Então, como a gente desperdiça o nosso tempo? Com reclamações, com queixas e murmurações. Por isso que o autor colocou essa história, né? Apesar de cômica, ela mostra pra gente como o nosso coração ele é murmurador, né? Então, não só o que a gente fala, mas quanto tempo que ele ficou sem falar, mas o coração dele estava cheio de descontentamento. Então, a gente lembra daquele versículo em que Jesus fala para os fariseus: a boca fala do que o coração está cheio. Ali em Mateus, capítulo 12, versículo 34, ele fala isso, né? Então, o nosso coração é a base, né, das nossas emoções,
daquilo que a gente fala, daquilo que a gente externaliza. Então, primeiro brota do nosso coração. Então, a gente inicia com isso para a gente refletir, tá? O autor, ele começa falando assim. Eu mandei o material para vocês, então vocês vão acompanhando aí com o que eu mandei para vocês, tá? Que é o resumo do capítulo. Ele começa falando: o contentamento revela a graça de Deus em nosso coração. O outro lado disso também é verdadeiro, isto é, a murmuração e o descontentamento revelam uma alma perturbada. Um espírito descontente indica a existência de um problema espiritual mais profundo. Tá? Ele fala mais profundo porque brota do nosso coração. E esse capítulo ele vai se focar bastante em Filipenses 2, de 14 a 16, dos versos 14 a 16. Então, ele vai meio que esmiuçar um pouco esses versículos, tá? Então, a gente vai ler, vamos abrir lá. No material já tem, mas quem não tiver com material, estiver assistindo, abra sua Bíblia no livro de Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 14, 15 e 16. Tá? Que diz assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo adverte os irmãos filipenses a não serem como os israelitas murmuradores no deserto, como vimos lá em Números 11, no capítulo 2. Então, lembrando lá o que a gente viu inclusive o capítulo todo, né, de Números, que fala justamente disso, né, da murmuração, da reclamação que o povo estava fazendo ali contra Moisés, contra Deus, e Deus deu um castigo ali. Então, Deus desceu o seu juízo ali, tá? Lembrando que Deus tratou essa murmuração como um grande pecado. Continuando, Paulo não defende guardarmos tudo dentro de nós e nunca compartilhar nossas lutas com nossos amigos. Paulo tinha conflitos profundos que compartilhava com os amigos. Isso prova nas cartas dele, certo? Embora mantivesse sempre o compromisso de fazer a vontade de Deus, Paulo não proíbe que apresentemos nossas angústias e lutas reverentemente a Deus. Os salmos estão repletos de súplicas agonizantes a Deus para que ele se levantasse, revelasse sua glória e resgatasse o salmista de sua condição. Salmo 6, 10 e 13 podem ser considerados salmos de lamento, nos quais o salmista revela sua luta e se pergunta quando Deus agirá e virá socorrê-lo. Então, apresentar as nossas angústias diante do Senhor é muito diferente de murmurar. Tudo depende da motivação do nosso coração, tá? Então, depois dessa conversa, dessa oração com o Senhor, como é que fica o nosso coração? A gente coloca as nossas angústias, a gente coloca as nossas preocupações diante do Senhor, e quando a gente termina aquele momento de busca ao Senhor, como é que está o nosso coração? Ele tem que estar mais leve, ele tem que estar mais tranquilo e descansado, mais em paz, tá? Quando a gente busca a Deus em oração, a gente já está demonstrando uma dependência do Senhor. Ao buscar a Deus em oração, a gente já reconhece que a gente não tem controle e poder sobre nada, sobre a nossa situação,
sobre as questões, os conflitos. Então a gente busca a Deus justamente mostrando a nossa dependência, reconhecendo com o coração humilde, ou pelo menos deve ser, com o coração contrito, quebrantado, humilde. E ao terminar essa conversa, essa oração, essa confissão, essa entrega das nossas questões a Deus, o nosso coração ele tem que estar mais tranquilo. Porque isso revela confiança no Senhor. Reconhecimento da sua soberania. Certo? Então, continuando aqui, encontra-se também nos profetas como Abacuque. Então, além dos salmos, nós podemos encontrar também nos profetas como Abacuque, queixas a Deus sobre a impiedade de Israel e quando Deus revela o plano de castigo a Israel. Então, vamos abrir lá no livro do profeta Abacuque. É um profeta menor. Menor não por importância, como a gente bem sabe, mas menor pela quantidade de conteúdo, tá? Vamos lá, abrir em Abacuque. Não tá marcado aqui na minha Bíblia, então eu tô procurando. Como ele é pequeno, a gente demora um pouco para achar. Pronto. Abacuque está lá entre Naum e Sofonias. São 3 capítulos do livro, então ele é bem pequenininho. A gente vai abrir Abacuque, capítulo 1. Aqui o autor sugere o trecho do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 1. Eu vou ler só os primeiros versículos para a gente ter a ideia e entender um pouco do contexto, tá? Então, Abacuque está ali muito angustiado pela situação. Ele fala assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então, ele está muito descontente com aquela situação, tá? Ele quer justiça. E ele vai ali intercedendo também. No capítulo 2, ele diz assim: por-me-ei, 2:1, tá? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então, no primeiro capítulo, ele começa colocando diante do Senhor toda a angústia, toda a preocupação, tá? E no capítulo 2, ele fala que ele vai aguardar a resposta. Ele vai esperar, ele disse: me colocarei, né? Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa? Então ele confia que o Senhor vai responder. Ele confia que o Senhor vai prover de alguma forma, ainda que ele não saiba. Ele espera. Ele confia e ele espera. E ele tem certeza que Deus vai dar uma resposta, ainda que seja não, ainda que seja ainda não, mas ele vai responder. E o Senhor, ele atende às nossas orações, às nossas súplicas. Como o próprio autor lembrou, né, em Salmos, temos vários salmos que falam a respeito disso, que Deus ouviu a súplica, que Deus ouviu o clamor. Tá?
O próprio capítulo 3, eu lembrei, né, que ele faz uma oração, a oração de Abacuque é muito conhecida. E lá no final do capítulo 3, lá nos versos 17, 18 e 19, revela exatamente isso. Então vamos ler. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. A provisão do Senhor. Abacuque sabe quem é o Senhor. Ele é a fortaleza e faz os pés andarem como os da corça, em lugares altos, como a gente lembra da música também, né? Então, queridos, Abacuque, ele conhece o Deus dele, ele confia e espera no Deus dele, certo? Então, o que Abacuque fez foi muito diferente de murmurar. Lembrando do que o povo de Israel fez lá em Números. Números, Êxodo, são episódios semelhantes, iguais, só que em livros diferentes, mas falam do mesmo contexto, da mesma situação, o povo murmurando e de como isso incomoda profundamente o Senhor. Totalmente diferente da confissão dos seus conflitos e das suas angústias que Abacuque fez, porque ele tinha certeza que Deus iria responder de alguma forma, e ele confiou nisso, e ele esperou. Então, continuando aqui, o autor fala, em Êxodo 2, 23 a 25, os israelitas clamaram em sua aflição, e Deus o ouviu e os livrou. Há formas legítimas e ilegítimas de lamentarmos. Em meio à nossa inquietação, precisamos examinar duas coisas: a frequência e a intensidade do nosso lamento. Murmuramos a cada aflição ou só quando aparecem novas feridas na nossa vida? Nós lamentamos a Deus de forma sincera e confiante ou nossa murmuração reflete a desordem do nosso coração? Estamos permitindo que Deus seja Deus, o soberano do universo que estabelece todas as coisas para o nosso bem e para a sua glória? Ou achamos que Deus está à nossa disposição para nos suprir e organizar nossa vida como nós achamos melhor? Qual é a postura que a gente está tendo? Uma é muito diferente da outra. Tem uma grande diferença entre murmurar e lamentar e suplicar e confiar que o Senhor vai prover. Tá? Continuando, vamos explorar o que Filipenses 2, 14 a 16 ensina sobre um coração murmurador e descontente. Vamos ler novamente? O que o Filipenses 2, 14 a 16 diz? Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O autor, ele separa em 3 tópicos, tá? Essa análise desses versículos. O primeiro tópico fala: a murmuração revela a corrupção do coração.
Então, no versículo 15, a expressão para que nos aponta o objetivo e o alvo, que é ser irrepreensíveis e sinceros e inculpáveis. Porém, para alcançar essas virtudes, depende de fazermos todas as coisas sem murmurar e nem contender. O para quê é o alvo. Então, quando Paulo fala, fazei tudo sem murmurações nem contendas. Para quê? Então, eu me comportar em não murmurar, em nem contender, é para que eu seja irrepreensível diante de Deus, sincero diante de Deus. Por quê? Nós somos filhos de Deus e nós devemos ser inculpáveis, tá? Então, aqueles que murmuram em seu espírito manifestam um coração corrompido e impuro. Queridos, às vezes pode se confundir e pensar assim, mas eu sou uma filha de Deus, eu procuro obedecer, mas o fato de obedecer por obedecer não é a mesma coisa que obedecer para se alcançar santidade. Obedecer para exercitar a santidade. É muito diferente, tá? Então, obediência não significa necessariamente santidade. Tudo depende da maneira que obedecemos e servimos a Deus. A pessoa pode obedecer, mesmo tendo um espírito e coração descontentes, o que revela a sua falta de santidade. E o autor fala, é possível obedecer a Deus com um espírito murmurador, mas essa não é a verdadeira piedade. Mesmo em nossa obediência, um espírito descontente revela uma falta de santidade. Tá? Então, não vamos confundir. Tá? Às vezes mesmo, quando eu estou falando com a minha filha, com a Helena, e fala, filha, você precisa obedecer. E às vezes ela até atende, até obedece, mas com rebeldia no coração. A gente vê na expressão. E eu falo, filha, você não tem que só obedecer a mamãe e o papai, você tem que respeitar. Porque nós devemos honrar os nossos pais, assim como nós devemos honrar ao Senhor. Continuando aqui, no versículo 16, a expressão para que aparece novamente, mostrando outro objetivo importante, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Parece que Paulo se referia à salvação dos filipenses ao escrever sobre o correr ou se esforçar em vão. A estrutura da frase, então, significa que a murmuração deles era contrária à busca por aquela santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que esse versículo está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, e que fala que se não formos santos, nós não veremos a Deus. Então, é isso que o autor está se referindo. Então, quando ele fala que correr em vão e se esforçar inutilmente, ele se refere que a busca que os filipenses estavam tendo não era genuína ou não era bem direcionada, porque talvez os irmãos estivessem ali não buscando a santidade, né? Por isso que ele cita muito essa questão das murmurações.
Continuando aqui, fala assim: o coração murmurador e descontente não alcançará o reino de Deus. Isso significa que um espírito contente... isso é uma pergunta, né? Isso significa que um espírito contente é uma obra que fazemos para ganhar a salvação? De forma alguma. Não. As cartas de Paulo deixam claro que nossa salvação depende totalmente da graça de Deus. Isso está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Mas Paulo também tem o cuidado de defender a responsabilidade humana com a soberania divina. Precisamos fazer o que Paulo orientou. Em Filipenses 2, 12, 13. Vamos abrir e ver o que tem escrito lá em Filipenses 2, 12 e 13. Nós lemos de 14 a 16 e vamos ler agora o 12 e o 13. Filipenses 2, 12 e 13 diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, pela graça, nós recebemos a nossa salvação, tá? Nós recebemos do Senhor a nossa salvação. Mas, olha o que Paulo está falando aqui aos Filipenses: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Nós devemos temer ao Senhor para que nós possamos desenvolver a nossa salvação. Isso diz respeito à santidade. Isso diz respeito à maturidade espiritual cristã. Buscar contentamento é desenvolver a salvação. A ausência de boas obras e de um coração transformado revela a ausência da graça de Deus. A murmuração revela a ausência da graça em nosso coração. Precisamos encarar um espírito murmurador e descontente como inimigo da nossa alma. Eu achei profundo demais isso aqui. Por isso que eu até negritei uma frase desse trecho, porque é muito sério isso aqui. Minha irmã, se você anda com seus dias atribulados, mas não tem encarado isso de forma bíblica, murmurando, se queixando de forma negativa, cuidado, porque isso revela a ausência da graça do Senhor no nosso coração. Então, pastoreie o seu coração, pastoreie os seus pensamentos, para que você não peque contra o Senhor. Cuidado. E isso eu falo para mim também, a começar em mim, porque isso é um exercício diário e constante. O nosso dia a dia, ele é muito corrido. Ainda mais com essa carga que o nosso mundo tem enfrentado esses dias, essas semanas, esses meses. Uma carga muito pesada, porque envolve saúde, envolve vida e morte. Então, querida, se você tem andado angustiada
mas a sua angústia tem tomado a sua mente e o seu coração de forma tão profunda que você não tem orado, que você não tem lido a Bíblia, que você não tem buscado ao Senhor, reveja. Reveja. É desafio. Antes disso tudo acontecer, do coronavírus e tudo, o nosso dia a dia já era muito atribulado, né? De muitas coisas, muito atarefado, as coisas acontecendo, já era muito difícil. Hoje, talvez a sua realidade seja um pouco até mais intensa, porque você está em casa, porque você precisa cuidar dos seus filhos o dia todo. Coisa que talvez não acontecia antes. Mas se isso tem distanciado você do Senhor, cuidado. Busque ao Senhor. Se você tem sentido o seu coração pesado, se você tem sentido estafada, cansada, busque ao Senhor. Bem? Porque isso, mas Roberta, é uma coisinha assim, tão simples, tão de nada, mas uma coisinha que se junta com uma outra coisinha no dia a dia, quando você vê, você realmente está com a ausência da graça do Senhor em você. E isso é muito triste de acontecer. Então, cuidado. Tá, minhas irmãs? Continuando aqui. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, há passagens que registram a murmuração do ser humano. Então, capítulo 2, no capítulo anterior, nós vimos que ali em Números, o povo murmurou bastante, né, ao ponto de ter o juízo. E Êxodo 15, 24, 16 e 17 também cita o mesmo episódio, tá? Os israelitas murmuram contra Deus, Moisés e Arão. Deus revela sua glória e provê maná, cordizes e água, como a gente já viu. Para ter água, é preciso bater na rocha. Deus se identifica com ela. Como assim? Vamos ler aqui o que o autor diz. Quando a rocha é ferida, Deus é ferido. Deus recebe os golpes que eram destinados a seu povo. Ele recebe castigo deles. Isso prenuncia a morte de Cristo, o perfeito Deus-homem que assumiu o castigo do seu povo. Assim, o apóstolo Paulo nos diz que a rocha no deserto era Cristo. Ele cita isso lá em 1 Coríntios 10, 4. O ponto aqui é que a murmuração e o descontentamento dos israelitas são tão graves que Deus precisa providenciar expiação, que é a morte de um inocente. No Antigo Testamento, eles sacrificavam o cordeiro. Cristo foi sacrificado como um cordeiro. Era inocente, era puro, ele não tinha pecado algum. Mas ele o faz gratuitamente, assumindo o castigo em lugar do seu povo. Deus foi ferido pelo grande pecado de murmuração do seu povo. Então, ele lembra aqui que essas passagens, elas mostram como Deus é misericordioso e como Deus é gracioso, ao mesmo tempo que ele é justo. Números 16 e 17 é a outra passagem que ele cita aqui, que registra essa questão da murmuração. Revelam como Deus considera a murmuração uma rebeldia e os que murmuram se tornam passíveis do juízo divino. Como resposta, Deus enviou uma praga que matou 14.700 pessoas. A gente viu isso no capítulo 2. Vamos abrir em Judas, é o livro antes de Apocalipse. Judas não tem capítulo, tá, queridos? É um livro só.
não é dividido em capítulos, é dividido em versículos. Então vamos ler o que diz Judas 15 e 16. Diz assim: para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele, os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. O autor diz que no versículo 15 aparecem várias formas da palavra impiedade. A natureza dessa impiedade é explicada em detalhes no versículo 16, no qual vemos que essas pessoas têm como primeiras características ser murmuradores e descontentes. Ele usa exatamente essas duas palavras. Jesus especifica que murmuradores e descontentes são ímpios pecadores sobre os quais Deus trará juízo. Tá? Então, impiedade é a prática de coisas erradas, de pecado. Então, ele usa justamente as palavras murmuradores e descontentes para dizer, lá no 16, que essas pessoas elas viviam segundo as suas paixões, segundo a sua própria vontade, e que usavam isso, o fato de ser adulador e tudo, por motivos interesseiros. Então, queridos, é só coisa que não é boa, só coisa que não presta mesmo, tá? A murmuração, ela é um pecado muito, muito terrível. Continuando aqui, nossas aflições ou circunstâncias externas não causam nosso descontentamento. Olha só o que ele vai falar agora. Elas são simplesmente ocasiões para que a corrupção do nosso coração se revele. Vou parar aqui um pouquinho. Não é coronavírus que faz eu ser uma pessoa murmuradora. Não é a desobediência dos meus filhos que me faz ser murmuradora. Não é a falta de atenção do meu marido que me faz ser murmuradora. Não é o meu salário que é pouco que me faz ser murmuradora. Enfim, você pode colocar aqui qualquer justificativa externa para justificar a sua murmuração, a sua reclamação. Mas nada disso, de fato, é a causa. E isso são só oportunidades, situações, como diz aqui, ocasiões que revelam o que está no mais profundo do nosso coração, o nosso descontentamento. Nós somos murmuradores por natureza. Nós somos descontentes por natureza. Natureza pecaminosa. Deus não nos fez assim, mas nós nos tornamos assim. Continuando, o problema mais profundo está no coração. A rebelião jaz no fundo do coração humano, lembrando lá do Éden. Tá? A rebelião jaz no fundo do coração humano. Eva e Adão se rebelaram contra o Senhor. Tomaram uma decisão que repercutiu na história da humanidade. Em mim e em você. E essa rebelião merece o castigo de Deus. Êxodo 17, entretanto, revela a graça de Deus para com seu povo. Ele não somente é o Deus santo que põe o pecado, mas também o Deus gracioso que assume o castigo pelo pecado do seu povo. Lembrando da rocha. Tá?
como o autor fala, Deus se identifica com a rocha. Porque cada vez que era batida na rocha para sair água, era Deus sendo castigado, prenunciando o sacrifício de Jesus. Assumiu o castigo no nosso lugar. Ele não nos trata conforme nossos pecados merecem. Porque o que a gente merece, queridas? O que nós merecemos? A morte. Nós merecemos a morte. Pecar contra um Deus santo é morte. Não tem outro merecimento. Não tem nada de bom em nós. Mas Deus, com sua misericórdia, Ele nos livra para aqueles que creem nele, aos seus escolhidos. Então, Ele não nos trata conforme nossos pecados merecem, mas com misericórdia e como seus filhos amados. Deus é um Pai abundantemente amoroso, abundantemente misericordioso. É até redundante falar isso, porque falar que Deus é amor, que Deus é misericórdia, Ele não é um pouco amoroso e um pouco misericordioso, um pouco compassivo. Não. Quando a gente fala que Deus é amor, Ele é amor da forma mais completa que possa existir. Então, falar que Deus é abundantemente amoroso, Deus é. Deus é. Segundo tópico. A murmuração não é própria dos filhos de Deus. A murmuração é algo degradante para os filhos de Deus. Todas as riquezas da misericórdia e da bênção de Deus estão disponíveis a nós. Nós, como filhos de Deus, somos herdeiros do Senhor. E a gente vai ver depois do que somos herdeiros. Como disse Burroughs, nossa murmuração é como o filho de um rei chorando e batendo o pé quando perde um brinquedo. Lembra daquela cena lá no supermercado? Eu não posso nem ir não preciso nem ir longe. Minha filha aqui. Minha filha, não. Mas eu quero. Ultimamente mesmo, essas semanas ela tem falado bastante isso. E eu falo, não quero que você fale assim. Porque quando a mamãe diz que é não, é não. E você precisa falar, tá bem, mamãe. Sim, mamãe. Porque você precisa obedecer. Você precisa respeitar o que a mamãe tá falando. E se a mamãe falou que não, é não. Não é falar, mas eu quero. Não, não é assim. Filha, não é assim. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Ela repete tudo que eu falo, né? Não, filha, não é assim que deve ser, que deve acontecer. Então, quando a mamãe falar não, é não. E você fala, também, mamãe. A gente tem que ensinar. A gente tem que ensinar. A Helena tem 2 anos e meio. Mas ela tem que aprender desde cedo a respeitar. Então, a nossa murmuração é como isso. É como essa atitude que a minha filha tem. Nós, adultos, imagine. É como se nós estivéssemos fazendo como uma criança de 2 anos. Birrenta. Quando somos tentados a reclamar contra Deus em nosso coração, precisamos parar e considerar o que Ele já fez por nós. Considerar, lembrar o que Deus fez por nós. Vamos lembrar que primeiro Ele nos comprou. Então, vamos lá abrir em 1 Coríntios. Tem aqui no material, mas quem não tiver com material, abra lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Enquanto vocês procuram ver.
primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, diz assim: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? O Espírito Santo está em vós, o qual tendes da parte de Deus? O Espírito Santo vem da parte de Deus, que está em nós. E que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, Paulo nos lembra aqui que nós fomos comprados. E como escravos que são comprados, eles não pertencem mais a si mesmos. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Nós não pertencemos a nós mesmos. Esse preço foi a morte do Senhor Jesus Cristo. Ele suportou a agonia da cruz. Mas o mais importante é que ele suportou a ira de Deus que nós merecíamos por nossos pecados. O preço da nossa redenção foi alto. A aflição de Cristo torna todas as nossas aflições relativamente pequenas. Gente, quando a gente olha para a cruz, não tem como a gente reclamar da nossa vida. Porque nada diz respeito a nós. Tudo deve culminar, tudo deve ser direcionado para Ele. Sejam alegrias ou tristezas. Porque tudo é para a glória do Senhor. Nada do que acontece na nossa vida é por acaso. Então, queridas, tem conflito, tem angústia, tem preocupação, se volte para o Senhor. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Em vez de murmurar, deveríamos ter um coração cheio de ações de graças. Contentamento. Deus nos fez enxergar nosso pecado. É o fardo do nosso pecado que nos faz amar o Salvador. Sabe por quê? É o fardo do nosso pecado que nos faz amar o Salvador? Porque a gente não pode salvar nós mesmos. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Nós somos dependentes totalmente do Senhor para isso. Para isso e para tudo. O fardo do nosso pecado deveria sobrepor todos os outros fardos da nossa vida. O fardo do nosso pecado deveria ser muito mais grave e deveria nos machucar muito mais do que qualquer condição, qualquer ocasião externa que possa acontecer e que vai acontecer. Não é isso que deve nos afligir, senão os nossos próprios pecados. As aflições momentâneas desta vida não são nada se comparadas com o grande peso de pecado que merece a eterna ira de Deus. É o que nós merecemos. Deus nos fez dar as costas a uma vida centrada em nós mesmos. Nosso amor próprio e nossa busca por nossos próprios interesses nos impedem de nos voltarmos para Deus em fé e arrependimento. Ao nos tornar novas criaturas em Cristo, Deus quebra o poder do eu. Na conversão, rendemos tudo a Ele. Querida, se você não entregou tudo, reveja a sua salvação. Se você não entregou tudo, reveja a sua salvação. A murmuração, porém, significa que estamos evitando a rendição total.
se avalie. Pastoreie o seu coração. Deus colocou todas as coisas à nossa disposição. Então, nós vamos ver agora o que foi que Deus nos deu. Vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Oi, meu amor. Vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 21 a 23. Diz assim: Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Tudo é nosso, por causa de Cristo. Vamos ler Romanos. Voltando aqui um pouquinho. Romanos, capítulo 8. Versículo 31 e 32. Diz assim: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus nos deu todas as coisas. Não porque nós merecemos, mas por causa de Cristo. Vamos abrir 2 Coríntios, capítulo 6, versos 3 a 10. Diz assim: Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Possuindo tudo. O que é esse tudo, minhas queridas? O que um filho de Deus pode ter de mais valioso que não seja a vida eterna? O que um cristão pode desejar mais do que a vida eterna? Qual é o nosso foco? Pelo que nós devemos ansiar de forma maior? É viver eternamente com o Senhor. Esse deve ser o nosso anseio. Esse deve ser o nosso foco. Cada uma dessas passagens ensina que Deus nos deu tudo. Nós, frequentemente, temos uma visão muito limitada da vida. Precisamos de uma visão mais ampla de tudo o que Deus já fez e ainda está fazendo por nós. Porque nós deveríamos murmurar
e reclamar dos problemas e aflições temporários desta vida quando Deus já nos deu todas as coisas. As preocupações deste mundo não são nada se comparadas com a herança guardada para os santos de Deus. Aleluia. O nosso lugar está reservado com o Senhor. Esse deve ser o nosso anseio e esse, ao mesmo tempo, deve ser o nosso consolo. É a nossa segurança. A gente pode sofrer. Isso aqui pode ser ferido. Eu posso perder um braço, posso perder uma perna. Posso perder tudo. Tudo. Mas o que é as coisas que estão aqui comparadas com as coisas que nós vamos ter lá? Deus ainda é misericordioso demais e nos permite viver coisas aqui maravilhosas. Experiências espirituais que nos faz ver lá. Conseguimos imaginar como vai ser lá. A própria comunhão com os irmãos nos faz imaginar como vai ser. Por isso que o fato de nós estarmos longe um dos outros nos deve fazer ansiar por estarmos juntos novamente, porque isso nos faz ver, enxergar. O ser igreja nos faz enxergar como é que vai ser lá a comunhão. Mas lá não vai ter morte, não vai ter dor, nem tristeza. E esse choro não é de tristeza, mas de alegria. Porque nada vai nos separar do amor do Senhor. Lá e aqui. Aqui nós somos passíveis de erros, de pecado, sim. Por isso a nossa luta. Por isso a nossa busca pelo contentamento. Seja a circunstância que for. Seja no momento que eu estou mais forte espiritualmente, mais me sentindo mais renovada. Seja quando as coisas não estão do jeito que eu gostaria que estivessem, mas a gente continua. Ou quando a gente está assim. Independente da circunstância, o que nos faz estarmos firmes é o Senhor, é a nossa fé. Nada nos separará do amor do Senhor. Nada. As preocupações deste mundo não são nada se comparadas com a herança guardada para os santos de Deus. Terceiro tópico. A murmuração afeta nosso testemunho cristão. O ensino de Paulo sobre a vida cristã tem um foco consistentemente exterior e evangelístico. Isso também é verdade em seu ensino sobre contentamento. Não deveríamos pensar em contentamento apenas de maneira individualista, como na paz que ele nos proporciona. De fato, quando nós estamos contentes no Senhor, é uma paz tremenda. Mas isso não só nos diz respeito, mas precisamos pensar evangelisticamente, é o que o autor está dizendo aqui.
Vamos abrir lá em Filipenses 2, versículo 16. Diz assim: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Muitas traduções apresentam algo como essa parte de preservando a palavra da vida. Então, algumas traduções colocam assim: retendo firmemente a palavra da vida. Mas a sentença também poderia ser expondo a palavra da vida. Tá? A implicação, mais uma vez, seria que a obra evangelística da igreja de apresentar o evangelho ao mundo é maculada pela murmuração e pelo descontentamento de seus membros. Por que a murmuração enfraquece o testemunho da igreja? Há pelo menos 2 motivos. O primeiro é que um espírito descontente proclama a si mesmo e não o nome de Cristo, como cita 2 Coríntios 4:5. Vamos abrir lá? 2 Coríntios 4:5. Segunda Coríntios 4:5 diz: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Então eles não fazem aquilo ali, eles não estavam fazendo aquilo ali por eles mesmos, mas por Cristo. O ministério não era deles, era de Cristo. A glória não era deles, era de Cristo. E sempre será. Então, um espírito descontente proclama a si mesmo e não o nome de Cristo. A pessoa murmuradora e descontente é alguém egoísta. Uma testemunha de Cristo precisa levar os outros a afastarem-se de si mesmos e a voltarem-se para o Salvador. Então, se a gente só olha para as nossas dificuldades, se a gente só olha para si mesmo e a gente não olha para o outro, a gente não está revelando Cristo. A gente não está revelando Cristo. Quando a gente está na igreja e tem aquele irmão que só reclama. Irmão, tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Sempre reclama. É testemunho? Não estou dizendo que nós devemos ser hipócritas, óbvio. Nem todos os dias nós estamos bem, no sentido de, sei lá, tá com alguma dor, tá realmente com algum problema difícil de resolver. Mas todas as vezes, lembra o que fala? Depende da nossa intensidade, a frequência e a intensidade do nosso lamento. Então, todas as vezes que nós perguntamos, a pessoa não está bem, tem alguma coisa errada. Está faltando alguma coisa na vida dessa pessoa. Em segundo lugar, a murmuração nos torna semelhantes ao mundo e não separados dele. O conceito de ser separado do mundo é o conceito de santidade. Ser santo é ser separado do mundo. Então, quando a gente murmura, a gente se assemelha ao mundo, porque a gente não está contente. Está faltando alguma coisa. E quando a gente está com Deus, o que falta pra gente? Se Deus nos deu todas as coisas por Cristo, o que está faltando? Os descrentes, por sua própria natureza, são descontentes. Agostinho disse que o coração não descansa até que encontre descanso em Deus.
O coração do incrédulo tem um anseio que este mundo não pode satisfazer. Aquela frase que diz, né, que o homem tem um coração com buraco que só Deus pode preencher. É um vazio que só Deus pode preencher. E é verdade. É verdade. Em meio a essa inquietação e confusão que tem no mundo, tá? A igreja precisa oferecer uma alternativa, que é um coração tranquilo e em paz, seguro e contente em Deus. Precisamos buscar o contentamento, não somente pelo bem de nossa própria alma, mas também por amor àqueles que estão perdidos e sedentos por não conhecerem o Deus da paz. Então, o nosso desafio ele é duplo. Nós temos que buscar contentamento não só para nós mesmos, para que nós exercitemos a santidade, para que nós alcancemos a santidade, mas para que Cristo seja refletido por meio das nossas vidas, por nosso testemunho, por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente demonstra, porque a gente pode falar que está bem, mas o nosso semblante está triste, está entristecido, está descontente. E lembrando, queridas, eu não estou dizendo que é para você ser hipócrita. Não é isso. Não são todos os dias que nós vamos estar bem. Mas a questão é, se avalie. Será que todos os dias eu tenho amanhecido descontente, entristecido? Será que Deus... Na verdade, não Deus, mas será que eu não estou contente no Senhor? Será que o meu coração não está pleno no Senhor? Se avalie. Então, esse foi o nosso capítulo. Aqui no final eu botei as perguntas que todo final de capítulo tem. São questões para a gente refletir. São perguntas bem pessoais e eu encorajo as irmãs a refletirem nessas perguntas, tá? Queridas, esse estudo, esse livro é muito bom, tem sido muito bom. Não é fácil, né? Escolher um tempo, separar um tempo com um filho pequeno e tudo, para investir tempo, estudar e trazer isso aqui para vocês. Mas de forma alguma eu tô murmurando, tá? Nem reclamando, de forma alguma. Até porque eu tô falando em agradecimento mesmo ao Senhor por esse tempo, porque tem sido muito bom poder estudar, refletir, meditar. É um exercício muito bom para mim e eu tenho certeza que tem sido muito bom para vocês também. E eu fico muito feliz por isso. Que Deus as abençoe. Vamos orar? Pai, Senhor Deus, muito obrigada. Obrigada porque a Tua palavra ela nos confronta. Obrigada porque o Senhor usou a vida desse irmão, desse pastor, ao escrever esse livro e nos fazer refletir sobre o nosso coração, refletir sobre a nossa vida, sobre como temos encarado as circunstâncias e as dificuldades, as adversidades e o nosso próprio pecado. Oh Deus, nos ajuda, Senhor, a sermos filhos inculpáveis, santos, que agradam e fazem a Tua vontade. Perdão, Senhor, por todas as vezes em que nós murmuramos, em que nós reclamamos, que nós nos queixamos
de forma bem descontente. Pai, que o nosso coração seja um coração como o de Abacuque, que tem certeza e conhece o Deus que serve, em confiar e esperar a resposta do Senhor, seja o tempo que for e seja qual resposta for. Que o nosso coração seja como o dele. Ó Senhor, nos ajuda. Ajuda-nos a viver esses dias de doença, dessa doença que tem afligido tantas pessoas e que agora não atinge só um grupo, mas atinge tantos outros. Pai, misericórdia, preserva a vida dos teus filhos e salva aqueles que não te temem. Salva, Senhor, e nos ajuda a testemunhar para essas pessoas, tendo um coração contente no Senhor, independente da circunstância. Testemunhar do teu amor, da tua provisão, da tua paz. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus abençoe, queridas. Até a próxima.